Olá! Esta é a segunda parte sobre o Ethernet Shield, da série Módulos para Arduino. E hoje nós vamos aprender a fazer uma página de internet usando HTML. E vamos também aprender a colocar essa página dentro do nosso cartão SD, transformando tanto o Arduino quanto o Ethernet Shield num servidor de internet. Isso, um servidor web. Muito legal! Vem comigo! Então vamos lá. Se você se lembra, lá na primeira parte que nós falamos sobre o Ethernet Shield, nós fizemos um sketch, carregamos esse sketch no Arduino e depois, através de um navegador do nosso browser de internet, nós acessamos esse sketch, vendo então a página que nós tínhamos criado dentro do sketch. Bom, vamos pegar esse sketch de novo, vamos abrir ele aqui para entender um pouquinho alguns detalhes que estão dentro dele de novo. Bom, então, acessando aqui, vamos descer um pouquinho e vejam que aqui nós temos o trecho em que o Arduino envia para o browser uma página web. Ou seja, aquilo que a gente viu lá na página de internet não era exatamente isso aqui, certo? Claro que a gente desconsidera aqui os comandos que o Arduino está executando, o client.println, e sim o que o browser recebe é apenas o texto, o que está aqui entre as aspas. Então o browser está recebendo esses textos, só que a página que a gente viu é diferente disso. Então é aí que está o HTML que nós vamos falar hoje. HTML é uma linguagem, não exatamente uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação. Ou seja, através dessa linguagem, a gente envia comandos para o navegador, para o browser. Esses comandos servem para que a gente diga para o browser o como que ele vai montar a página, com qual conteúdo, com qual informação. Então, uma página de internet, por trás dela existe um código HTML. HTML, então, é um conjunto de comandos que a gente pode enviar para o nosso navegador para que ele monte a nossa página. Vamos agora copiar exatamente o texto que está aqui entre aspas para algum lugar para que a gente possa entender melhor. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Então vejam que eu já copiei e colei aqui aquele texto, exatamente o que está entre aspas, e aqui a gente vai entender melhor esse texto que o navegador recebe. Exatamente isso que é um HTML. E aí vou aproveitar aqui e deixar uma dica. Além de um bloco de notas, você pode usar qualquer editor de texto simples, que grave em arquivos textos. Então, como o bloco de notas, eu sugiro outros dois editores de texto para a gente trabalhar com HTML. Então, eu tenho aqui uma primeira dica, que é o Notepad++, gratuito e bem bacana, é bem fácil de usar. Então, você pode baixar o Notepad++, e ele vai servir também como um editor de texto muito bacana. Vejam que melhor que o bloco de notas, eu já tenho aqui alguns códigos HTML mostrados em cores diferentes. O próprio editor já faz isso. E uma outra dica de editor é o Geany. Vejam como ele se escreve. Geany, dessa forma. E ele também é um editor muito bacana. O legal do Geany é que você vai colocando os comandos HTML e ele vai completando automaticamente em alguns casos. Então fica uma dica de alguns editores de texto que você pode utilizar para você escrever a página em HTML. Mas antes disso, vamos entender o que é isso aqui, o que a gente tem dentro de uma página HTML. Bom, em primeiro lugar, o HTML é composto por comandos que a gente vai chamar de tags ou tags. Esses tags são exatamente comandos que são enviados para o navegador para dizer alguma coisa, para que ele mostre alguma coisa, qual o formato que a gente quer que mostre, se é negrito, que cor e assim por diante. Então, todos os tags em HTML necessariamente vão ser colocados entre os sinais de menor e maior. Em HTML, qualquer coisa que eu ver entre os sinais de menor e maior
é um tag, ou seja, é um comando. Estou dizendo alguma coisa para o navegador. Muitos dos tags, eles possuem uma abertura, como esse tag HTML que nós estamos vendo, e ele possui também um fechamento. Vejam que o fechamento possui o mesmo nome do tag, mas a gente tem aqui uma barra no início do nome. Então vejam que o início aqui, a tag HTML, ela termina aqui com a barra HTML. Tudo o que está dentro, entre a abertura e o fechamento da tag, será afetado pelo comando da tag. Bom, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, mas vamos começar agora a entender a estrutura de uma página HTML. Qualquer página HTML, ela necessariamente precisa possuir a tag HTML, que eu estou dizendo para o navegador que estou mandando algo na linguagem HTML. Inclusive, opcionalmente, eu posso mandar também essa tag aqui em cima, doctype HTML, informando o tipo do documento. Opcional, se eu não colocar essa primeira tag, o navegador vai entender da mesma forma. Agora, o que não é opcional, o que sim é obrigatório, é que dentro da tag HTML eu tenha pelo menos duas partes. Eu tenho aqui a tag head e a tag body. Traduzindo, nós temos aqui o cabeçalho e o corpo. Bom, a tag head, ela também possui uma abertura e um fechamento, e a tag body também, uma abertura e um fechamento. Então, até agora, a estrutura, vejam, é bem simples. Qualquer página HTML, você vai ter esse formato. Vamos entender o porquê que eu tenho duas partes dentro do HTML. Bom, tudo aquilo que eu quero mandar de comando para o nosso navegador, mas não necessariamente quero que isso seja visível na minha página, eu vou mandar aqui no head. Agora, tudo aquilo que eu mando, que eu quero que seja visível, que apareça na página, eu vou mandar aqui no body, no corpo. Então vejam que aqui no nosso head, nós temos um primeiro comando dentro do head, que é o title. Mais uma tag que a gente está falando. A tag title, ou title, nós temos também a abertura e o fechamento, e tudo o que está entre o abre e fecha dessa tag, nós temos como o título da página. Esse título da página é aquele título que ele aparece lá em cima, na aba do nosso navegador. Vejam aqui, página do Arduino. Então, esse título aqui que aparece na aba do navegador é o título da página. Então, o que eu quiser mostrar aqui nessa aba, eu simplesmente coloco aqui dentro do title. Ok? Aqui no head, por enquanto, é só isso. Vamos agora para o body. O que eu tenho aqui dentro da tag body? Bom, aqui vejam, eu tenho o texto que vai aparecer na página. Então aqui já é interessante a gente falar sobre algumas tags que nós temos para mostrar esse texto na página. O que é importante, inclusive, comentar é que tudo aquilo que eu colocar fora das tags, não será considerado pelo navegador. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, espaços, estou colocando espaços aqui, espaços, todos esses espaços serão ignorados pelo navegador. Ele vai considerar apenas o que está entre as tags. E a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos agora falar sobre essa tag H1. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um texto. Esse texto ele será mostrado no navegador como ele está dentro da tag H1. Vejam, H1 abre aqui e aqui fecha. Esse texto ele será um cabeçalho na nossa página. Então vejam, a página que eu estou navegando aqui, nós temos um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui é o formato H1. Já o restante do texto, os outros textos que eu for colocar na página, como estão fora dessa tag H1, eles serão mostrados em texto menor. Nenhum problema que eu coloque várias vezes cabeçalhos. Eu posso colocar aqui, depois aqui embaixo eu repito e assim por diante. Então sempre que eu colocar
a tag H1 eu estou iniciando um cabeçalho e a barra H1 eu estou finalizando esse cabeçalho. Posso colocar quantos cabeçalhos eu quiser. E além de H1, nós temos também H2, que é um cabeçalho um pouquinho menor, H3, H4, se não me engano até H5 ou H6. Então, quanto maior for o número, menor fica o cabeçalho. O H1 é o cabeçalho maior. Se eu abrir aqui com o H4, eu necessariamente tenho que fechar com o H4. Ok? Bom, é isso. Seguinte tag, nós temos aqui um P minúsculo. Esse P significa um parágrafo. Então vejam que nós temos, voltando aqui, H1, aqui nós temos um parágrafo e todo o texto que está dentro do P até fechar P será um parágrafo. Por isso que na página eu estou vendo vários parágrafos e a quebra de linha aqui entre o parágrafo e o outro. Okay? Então é uma forma simples da gente escrever parágrafos na nossa página. Coloco o P e fecho o P. Bom, vamos agora falar sobre a página que a gente vai montar para gravar aqui no cartão SD. Exatamente essa página que a gente estava vendo aqui no navegador. Essa página especial, além das tags que a gente já falou, head, body, title, H1 e P, lembre-se que eu comentei que se eu colocar aqui espaços extras, ou se eu der o Enter aqui e colocar quebras de linha, isso não será visto pelo navegador porque ele vai ignorar tudo isso. Então, se eu tenho um texto, o máximo que ele vai considerar é um espaço quando existe. Mais que isso ele ignora. E as quebras de linha ele ignora também, ele não vai considerar nenhuma. Então, para que eu possa ter uma quebra de linha, o que vai acontecer? Vejam que aqui na página nós temos 3 linhas. E voltando aqui no HTML, nós temos 2 linhas, ou seja, temos o cabeçalho, uma linha e depois aqui a terceira linha brincando com ideias. Então, repare, temos o cabeçalho, tudo isso aqui lá está em uma única linha, um único parágrafo e aqui é a terceira linha. Então, na prática, nós temos um cabeçalho, 2 parágrafos. Um cabeçalho e 2 parágrafos. Um parágrafo aqui e aqui outro parágrafo. Então, como que ele quebrou a linha dentro desse parágrafo? Se a gente for analisar o que nós temos aqui nesse código, vejam que eu tenho aqui uma tag de quebra de linha. É a tag BR, Breaking Line. A tag BR é uma tag especial porque eu não tenho a necessidade de colocar uma abertura ou um fechamento dessa tag. Eu simplesmente coloco ela uma única vez e a barra eu coloco no final do nome. Então, ela colocada apenas uma vez, ela já fará a quebra de linha. Assim como aqui um pouco mais para frente, eu tenho de novo a tag BR e cada vez que eu coloco ela, ela faz uma quebra de linha. E por último, sobre HTML, vamos falar de acentuação. Se eu colocar aqui um caractere acentuado diretamente, por exemplo aqui, pá, o A com acento agudo, esse A aqui não será mostrado no navegador da forma correta. Isso porque depende muito de como cada pessoa que vai acessar a página tem o seu navegador configurado, o seu sistema operacional. Então, de uma forma para que fique padronizado mundialmente, para que todos vejam o caractere que eu realmente quero que seja visto, então o que eu vou fazer? Em vez de colocar o A com acento, eu vou colocar esse comando aqui, ó, acute e ponto e vírgula. Então, o que estiver entre o E comercial e o ponto e vírgula é um caractere com acento. Qual caractere é esse com acento? O caractere que está do lado do E comercial é o caractere que será colocado. Então, aqui eu coloco um A. E qual acento? É o acento agudo, que eu vou chamar de acute. Esse é o comando HTML. Então, aqui a gente está falando de um comando que não é exatamente uma tag, e sim é um caractere especial. Nesse caso, é o A acentuado. Se a gente for ver aqui, eu tenho de novo o E acentuado.
Esta é a minha segunda. Então aqui vejam, eu tenho o E, entre o E comercial e o ponto e vírgula, e o acento aqui é o acute. O que é legal aqui do Genie é que se eu for colocar algum caractere especial, vejam, eu vou colocar aqui, eu abro com o E comercial, ele já vai me mostrando quais são os caracteres que eu posso acentuar. Então vamos supor, eu quero colocar o O com til. Então eu coloco o O, e aí ele já mostra quais são os possíveis acentos que eu tenho para o O. Acute, circ, que é o circunflexo, elig, o grave, line, ômega, micron, plus e assim por diante. E aqui o tilde, o que é o til. Então se eu colocar aqui o O dessa forma, O, tilde, ponto e vírgula, eu tenho então lá no navegador, quando eu ver a minha página, eu vou ver aqui o O com o til. Vejam, pode ser que eu coloque aqui o caractere dessa forma. Eu coloquei o O com til, eu gravo, eu abro no navegador, pode ser que eu veja correto, mas com certeza nem todas as pessoas verão esse caractere da forma que estamos vendo. Por isso, não utilizem acentuações assim direta no texto, e sim utilizem os comandos de acentuação do HTML. Com isso, você vai ter certeza que todos, não importa o navegador que utilizem, o sistema operacional, não importa se estão no celular, não importa onde estão vendo a sua página, ela será vista corretamente. E esse é um grande segredo de fazer algo para a internet. Você tem que fazer de uma forma que todos vejam da mesma forma. Bom, então é isso quanto ao HTML. Vamos agora para como vamos colocar a nossa página dentro do nosso cartão. Bom, seguinte, esse arquivo aqui, nós vamos gravar esse arquivo que nós fizemos, a página, e vamos colocar essa página dentro de um arquivo texto, e esse arquivo texto será gravado no cartão SD. Então, em primeiro lugar, desliguem o Arduino, tirem o cartão SD e coloquem o cartão SD no seu computador para copiar esse arquivo aqui que a gente está fazendo. E agora eu vou salvar esse meu arquivo, salvar como, eu vou procurar aqui o meu cartão, está aqui no disco F, e aqui é o seguinte, a primeira página que será executada, ela deve se chamar dessa forma, index.html. Qualquer outro nome que eu coloque na página, eu tenho que escrever o nome dessa página lá no navegador. Então é assim, quando eu for colocar o endereço da página que eu quero acessar, eu simplesmente coloco o endereço e a primeira página que eu irei procurar lá nesse endereço é essa página chamada index.html. Então, por padrão, sempre que eu for procurar uma página em algum servidor, a página que será procurada é index.html. Se não for essa, então eu tenho que escrever. Então eu coloco lá no navegador o endereço barra o nome da página que eu quero acessar. Então vamos colocar aqui a página index.html para que a gente não precise digitar a página. Pode ser tanto a extensão HTML quanto HTML. Ok? Mas por já versões mais atuais, vamos utilizar .html. Vamos salvar essa página aqui no nosso cartão e pronto. Temos esse arquivo .html, o index.html, com exatamente aqui o conteúdo em HTML gravado. Vamos agora tirar o cartão do computador e vamos voltar o nosso cartão aqui no Arduino. Vou conectar o Arduino e agora nós vamos para o sketch da aula de hoje. Então, esse sketch você encontra na descrição do vídeo, aí você pode baixar ele exatamente como ele está aqui. Carregando esse sketch com a página index.html, se não me engano é HTML só, ok? Vejam que aqui a gente vai procurar isso.
Vejam que é index.html, ok? Se você quiser manter ela com HTML, é só você mudar aqui no Sketch, colocar um HTML aqui sem problema nenhum. Então, de acordo com esse nome, coloque o arquivo lá no cartão SD, carregue esse Sketch no Arduino e pronto, você já vai ter a página funcionando a partir do cartão SD. Mas antes de fazer isso, vamos só dar uma revisadinha nesse Sketch, porque ele é uma versão daquele Sketch que a gente utilizou lá na primeira parte. Então, de uma forma geral, ele funciona, ele tem os mesmos comandos. A única coisa diferente é aqui embaixo. Vocês se lembram que lá eu tinha aqui envia a página web e aí eu tinha aqui, entre aspas, a página completa. Aqui não, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai utilizar o cartão SD. Então aqui eu tenho o comando SD, que é uma classe já pronta para utilizar o cartão SD. Para utilizar essa classe, nós vamos declarar ela aqui em cima. Então vejam que eu tenho aqui em cima o include sd.h, e é através dessa classe que a gente vai acessar o cartão SD. E depois aqui embaixo nós temos o início do cartão SD, então vejam sd.begin na porta 4. O Ethernet Shield, já por padrão, a porta 4 será que vai controlar o cartão SD. Então, vamos sempre manter aqui porta 4. Então, é através desse comando que eu coloco no setup que ele inicia o cartão SD. Se não for possível iniciar o cartão, ele vai mostrar um erro aqui na nossa serial. Então, se eu abrir a serial aqui e tendo algum erro, por exemplo, não tem o cartão inserido, eu vou ver esse erro aqui lá na serial. Mas se tudo estiver ok, se o cartão estiver inserido, ele segue adiante aqui. Depois, vejam que ele vai verificar aqui se existe aquele arquivo que nós criamos. De novo, se eu quero que ele seja HTML, eu mudo ele aqui também. Então aqui ele verifica, existe esse arquivo? Se existe, ele continua. Se não, ele vai dar um erro aqui de novo na serial. Existindo o arquivo, então ele diz que ok, que foi encontrado, e aí ele vem para o loop aqui. Então no loop, a lógica é a mesma da primeira parte, só muda aqui o envio da página web, que ele vai abrir esse arquivo que nós temos lá dentro, e ele vai enviar para o browser que está chamando, que está solicitando, ele vai enviar todo o conteúdo que está dentro do arquivo. Então aqui, através desse while, ele vai ficar lendo o arquivo. Vejam, ele verifica se está disponível. Se está disponível, ele lê através do read. Está lendo o arquivo que está dentro do cartão SD e cada leitura ele manda lá para o cliente, que é o navegador. Então ele lê um pedacinho, manda para o navegador. Lê outro pedacinho, manda para o navegador, até terminar. Quando terminou, ele fecha o arquivo SD e pronto. Depois o restante do Sketch é exatamente igual. Então a gente já começou a melhorar um pouco mais esse nosso Sketch. Ele não tem a página HTML fixa dentro do Sketch, e sim ele está dentro do cartão SD. E aí, pouco a pouco, nas próximas aulas, a gente vai melhorando e aprendendo um pouco mais sobre o como fazer funcionar a Ethernet Shield, aprendendo bastante coisa sobre internet também, sobre o HTML e assim por diante. Só para finalizar, mais um detalhe aqui, em função de várias perguntas que eu recebi de dúvidas que tiveram lá na primeira parte. Bom, se atentem pelo seguinte, aqui no início nós temos a configuração do endereço que nós vamos ter o nosso Ethernet Shield na rede. Bom, para você entender, se você não entende como funciona uma rede de internet, uma rede inclusive local, assista como funciona a internet. Esse vídeo que a gente colocou faz pouco tempo, ele explica de uma forma bem conceitual o como que a internet funciona, para que a gente entenda o porquê desses endereços. E principalmente que a gente entenda o como que eu vou configurar aqui o endereço de IP para o meu Shield. Aqui eu vou falar rapidamente o como que eu fiz para configurar. Então reparem que eu tenho
o meu Shield ligado aqui nesse switch e do switch ligado no computador. Bom, para eu saber qual é o endereço de IP que eu configurei aqui, eu tive que fazer o seguinte. Eu vim aqui no comando, no prompt de comando, digitei cmd. Isso lá no vídeo de como funciona a internet eu ensino bem direitinho para você saber. Então aqui eu vou digitar ipconfig e vou verificar qual é o endereço que a minha máquina tem nessa rede. O endereço que a minha máquina, o meu computador que eu estou usando agora, tem nessa rede é o 169.254.182.76. Agora, para eu configurar o endereço no Internet Shield, eu tenho que primeiro configurar um endereço diferente desse. Se eu colocar exatamente igual esse, vai ter um conflito. Imaginem como se eu tivesse duas casas com o mesmo número numa rua. E aí, o que vai acontecer? Eu vou entregar uma carta para esse endereço, para qual dessas casas que eu entrego? Então, a gente vai ter problema na comunicação. Cada aparelho ligado na rede tem que ter seu próprio endereço. Então, eu não posso ter o endereço da máquina, tem que ser outro. Agora, qual outro? Esse qual outro, eu vou encontrar aqui a resposta nessa máscara de subrede. Então vejam que a rede que eu criei aqui, ela tem essa máscara aqui, 255.255.00. Isso não é um endereço. Isso parece com um endereço, que tem o mesmo formato, mas é uma máscara que nos diz quais endereços a gente pode usar nessa rede. Eu não posso usar qualquer endereço. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, 1.1.1.1. Não vai funcionar por conta dessa máscara de rede que está falando o quê? Essas duas partes que eu tenho, 255, eu necessariamente tenho que seguir esse mesmo número que eu já tenho. Qualquer equipamento que esteja ligado nessa minha rede tem que começar com 169.254. Por quê? Porque aqui eu tenho o 255. Já os outros números que eu tenho 0, se eu tiver 0, significa que eu posso variar. Aí sim eu posso variar de 0 até 255. Cuidado, tem algumas redes, inclusive as mais comuns, principalmente se você está com um roteador, aquele que te dá acesso à internet, aquele roteador ele normalmente está configurado com um 255 aqui também. Então, a terceira parte eu também não posso mudar, eu só vou poder mudar a quarta parte. Nesse caso aqui eu até posso mudar a terceira e a quarta, mas eu vou mudar apenas a quarta para ter um número diferente. Então o que eu fiz? Eu só mudei esse último aqui. Então eu peguei o endereço da minha máquina, tal qual, e mudei aqui para 77. Vejam, exatamente esse endereço aqui, 77 no final. Então eu fiz com que o endereço do meu Shield seja diferente do endereço do meu computador e de outros equipamentos que estejam ligados. Cuidado, se eu tenho vários equipamentos ligados, impressora ligada também via cabo, se eu tenho vários equipamentos ligados, eu tenho que me preocupar com qual endereço de IP eu tenho nesses equipamentos. Se eu tiver um celular ligado, por exemplo, aqui eu tenho um roteador, Wi-Fi, então meu celular também está ligado. E eu tenho vários celulares na minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos. Todos eles estão, cada equipamento está ocupando um endereço. Então eu preciso que o meu Shield tenha um endereço diferente de todos. Não pode estar igual a nenhum. Então o que eu posso fazer, se eu não consigo verificar o endereço de todos, aí eu vou na tentativa. Eu coloco um endereço aqui, por exemplo, 02, 03 e assim por diante. Evitem o 01 aqui, porque normalmente o 01 já é utilizado pelo próprio roteador. Okay? O roteador ele já vai colocar o 01 aqui. Na verdade não é nem 01, sim 1. Agora qualquer outro endereço, 2 para frente, que não seja igual aos outros equipamentos, eu posso utilizar aqui. Okay? Então fica essa dica para você configurar corretamente o seu Shield na sua rede para que ele possa ser acessado. Por enquanto, a gente está fazendo com que ele funcione apenas na rede local. Ainda não estamos acessando via internet. Mas lá para frente a gente vai aprender com um roteador a configurar o roteador para que acessando via internet ele
o roteador me dê acesso ao nosso Ethernet Shield. Mas isso é para a próxima aula. Para essa aula, o importante é isso, você entender um pouco o conceito do HTML e como funciona então um arquivo dentro do cartão SD, que está ficando cada vez mais legal aqui o nosso Ethernet Shield, não é verdade? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Te espero aqui na próxima aula com continuação aqui do Ethernet Shield e muito mais também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias!